E aí, você está vivendo ou só sobrevivendo? Se você ainda não me conhece, meu nome é Laila Duarte, sou terapeuta emocional e também mentora de mulheres que não procrastinam. E hoje o convite é: viva! Pare de apenas sobreviver. Se você passa a maior parte do tempo tendo que suportar situações, você está apenas sobrevivendo. Se você passa a maior parte do tempo tendo que suportar um relacionamento ruim, um ambiente familiar ruim, tendo que suportar um trabalho ruim, você está sobrevivendo. E muitas vezes, até você pode até ter um relacionamento bom, um ambiente familiar bom, uma vida profissional boa, mas o que você tem que suportar, que você acaba carregando, tendo que suportar, é culpa, dores emocionais, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor do luto. Você passa a ter que suportar, carregar situações ou emoções dolorosas. E aí o complicado é quando você entende, percebe que isso é ruim para você, mas você não faz nada para mudar. Você está apenas sobrevivendo. Bem, primeiramente você precisa entender o quão mal isso te faz. Seja esse relacionamento, esse ambiente, essa profissão, essas emoções, o quão mal isso te faz. E depois você se questionar, você perguntar para você mesma, por qual motivo eu suporto o que suporto? E até quando eu vou suportar essa situação? E após esses dois questionamentos, realmente pergunte e procure essa resposta. Você, depois disso, você se imaginar. Imagina aí você nessa mesma situação, nessa mesma dor que você sente, nessa mesma circunstância que você está passando. E aí se imagina você ainda vivendo isso daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Talvez quando você para se questionar e imaginar essa realidade na sua vida, talvez você realmente compreenda o quão mal isso te faz e o quão decidida você está para mudar ou não. E aí veja, talvez você até chegue a pensar, mas essa situação não depende só de mim, né? Quando a gente começa a pensar assim em ambiente familiar, família, né? É de sangue. E quando você pensa, poxa, é um relacionamento, é a dois, não depende só de mim. Ah, é uma empresa, é né? Não depende só de mim, né? Quando você para pensar assim, e aí eu tô aqui para te falar que tudo, absolutamente tudo, depende de uma decisão sua. Independente do que for, você sempre vai ter em suas mãos a escolha e a decisão. Ainda que nessa decisão e nessa escolha você tenha que passar por uma situação difícil. Então, lembra que eu falei, né? É sobre você entender que está em uma situação ruim para você, ou sente emoções e sentimentos que é ruim, que te faz mal, que está pesado de carregar, mas você não faz nada para mudar. Então você sempre vai ter a escolha. Ainda que depois de ter uma conversa difícil com familiares, com o seu cônjuge, ainda que você precise ter essa conversa difícil, ainda assim é uma decisão, é uma escolha de eu vou fazer alguma coisa para mudar. Eu vou falar. Eu vou falar quais são os meus valores, os meus princípios, minhas prioridades, o que eu estou gostando, o que eu não estou gostando, o que poderia ser mudado e como poderia ser mudado através do meu olhar, da minha percepção.
Se é o emprego que está ruim, que não está legal, você não precisa ter que suportar essa situação. Você pode muito bem tomar uma decisão e ver o que preciso. Será que eu preciso atualizar o meu currículo? E olhar as empresas que é interessante para mim, que tem a ver com o perfil, com o meu perfil, com as minhas experiências. Será que eu vou me qualificar? Eu vou fazer. O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Então, entenda: tudo, tudo é uma escolha e uma decisão. Ainda que sua escolha e sua decisão seja não fazer nada. É uma escolha, é uma decisão. Mas aqui o que eu quero trazer para você é: você já percebeu se você está vivendo ou sobrevivendo? E agora, com essa informação, o que você vai fazer? O que você escolhe hoje? Viver ou sobreviver? E aí, veja, se você percebe essa realidade na tua vida, muitas vezes, para não dizer 100%, mas muitas vezes, é porque você tem uma dependência emocional. Então, você percebe que aquele ambiente, que aquela relação não é legal para você. Tá ruim, mas você não consegue deixar. E você não consegue deixar, ou você não consegue se posicionar, você não consegue ter uma conversa difícil, porque você tem uma dependência emocional. E muitas vezes, essa dependência emocional, ela já está enraizada lá atrás, na sua infância. Às vezes você nem percebe o. Mas tem outra forma de viver? Existe um relacionamento saudável? Existe viver em um ambiente melhor? Existe viver bem profissionalmente? Então, tem pessoas que cresceu com uma crença porque viu, porque ouviu, porque presenciou uma realidade e cresce repetindo essa realidade e acaba que ela não sabe como sair desse ciclo, ela não sabe, às vezes até nem acredita que existe um outro ciclo, sem ser esse, que ela vive vivendo ou sobrevivendo. E agora eu te digo, se você quer sair desse modo sobrevivência para viver, você precisa de um plano. E aí eu te pergunto, qual é o teu plano? E aí, essa é a questão. É você entender que isso não está legal para você. Depois do entender, vem a decisão. Decida, você quer mudar ou não? Você quer sair dessa sobrevivência para viver ou não? Se você decidir viver e mudar, aí você precisa de um plano. É como eu falei lá atrás. Se eu quero mudar o meu ambiente, ou se eu quero mudar o meu relacionamento, eu preciso ter conversas difíceis. Eu preciso ver aqui nas minhas finanças o que eu preciso melhorar para poder alcançar aquilo que eu quero. Eu preciso ver o que eu preciso fazer, né? Na área profissional, um exemplo, se é currículo, se é qualificação, se eu quero sair dessa empresa ou se eu quero crescer nessa empresa. E aí, o que eu preciso fazer para alcançar isso? E aí, após o plano, você tem a execução, a aplicação. Dificilmente você vai falhar, você vai acabar atingindo o seu objetivo. E até a minha mentoria, DPA, Decido, Planejo, Aplico, é sobre isso. É sobre decidir, é sobre planejar e sobre aplicar. Passou por isso, você vai, com certeza, chegar no seu objetivo. Mas aí a pergunta é: qual é o teu plano? E olha, eu sei que para algumas pessoas parece bobeira esse assunto, mas acredite, tem muitas pessoas fingindo que não está sentindo, fingindo que não está vivendo. E isso só faz com que ela só sobreviva.
e não viva. Mas hoje o convite é: viva. Saia desse modo sobrevivência. Certo? Bem, se você chegou até aqui, não deixou sua curtida, é a hora de curtir. Deixa teu comentário e se fez sentido para você, se esse vídeo foi bom para você, com certeza vai ser bom para outras pessoas. Então, compartilha, certo? E outra, chegou até aqui, já sabe, não se inscreveu também? Se inscreve, que aqui a gente sempre vai estar trazendo conteúdos para agregar. E outra, qualquer dúvida, qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu deixei alguns links para você estar tirando alguma dúvida ou estar até agregando, certo? Até o próximo vídeo.